Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Vou falar um pouquinho sobre teste de hipótese. Imagine o seguinte, vou colocar aqui inventar um problema para dar contexto. Imagina que você tem uma variável aleatória que você assume que ela tem uma certa média μ igual a 12, nesse caso aqui vai ser a nossa hipótese nula. Só que ela tem um desvio padrão de 2 unidades, tá? Que é o que eu assumi aqui para essa distribuição normal. Assumindo que a sua variável tem distribuição normal, média 12 e desvio padrão 2. Então eu quero fazer o seguinte teste. Eu pego uma amostra dessa variável, um conjunto de observações, né? E eu quero, a partir dessas observações, uma amostra aleatória, eu quero tirar uma noção geral da população toda. Isso se chama inferência estatística. A partir de uma certa amostra, você quer extrair informações para toda a população. Então, assumindo esse modelo normal de média 12 e variância, ou melhor dizendo, desvio padrão 2, eu tenho esse teste aqui para ser realizado. Nesse caso, eu tenho um teste de hipótese bilateral. Porque eu estou assumindo o seguinte, ó, a hipótese nula vai ser o seguinte, a média é 12 e a hipótese alternativa vai ser a média não é 12. Bom, se eu quero assumir que a média não é 12 para a hipótese alternativa, então quer dizer que eu posso errar tanto por cima, um valor mais alto, quanto por baixo, por um valor mais baixo, né? Então eu venho aqui e construo o seguinte, ó, construo a região crítica, aqui num nível de significância de 10%, ó, deixa eu marcar aqui com esse outro, um nível de significância de 10%. O que significa isso? Para o teste bilateral vai ser o seguinte, a média é 12 para minha gaussiana, eu vou olhar as duas caudas da direita e da esquerda que sejam digamos assim, espelhados, né? As duas caudas têm que ter o mesmo tamanho. E, portanto, eu encontrei o x crítico vai ser esse e esse, ó. 8,71 é esse valor que está aqui. E o 15,29 é esse que está aqui, tá? Então, a partir do 15,29 eu tenho 5% de probabilidade. E abaixo do 8,71 eu tenho 5% de probabilidade. Ou seja, somando os dois dá 10%, que é o nível de significância para o meu teste. Ou seja, a região aceitável é 0,9 e a região crítica é 0,1, tá? 0,9 é a parte azul. Então vamos lá, eu tenho algumas observações. Então daquela população eu tirei uma amostra aleatória e fiz a média. A média que eu observei é 15,8. Onde que fica 15,8 aqui? Deixa eu ver, 15,8 está aqui, ó, nesse traço que eu marquei. Tá? Então 15,8 está aqui. Está na região crítica, veja que está em vermelho. Isso significa que o valor que eu observei, 15,8, está tão diferente da média que eu estou assumindo, que é 12, que já caiu na região crítica e eu não posso assumir a hipótese nula com esse nível de significância. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu tenho que apagar isso aqui e deixar essa conclusão aqui, ó. A média não é 12, tá? A conclusão do meu teste de hipótese é que a média não é 12. Porque o que eu observei foi tão distinto que não tem como a média da minha população ser 12, com esse nível de significância, tá? Esse 8.2, o que é esse 8.2? É o valor espelhado do lado esquerdo aqui, ó. Aqui está o 15.8 e o 8.2 ele estaria aqui, mais ou menos aqui, né? É o valor espelhado. Por que eu estou fazendo isso? É o seguinte, vamos falar sobre o valor P ou P-valor. Deixa eu marcar de outra cor aqui, vai o verdinho, vai. Então o 8.2 está mais ou menos aqui e o 15.8 está aqui.
O valor P vai ser a soma dessa probabilidade à esquerda desse valor crítico aqui e à direita desse valor crítico aqui. Tá? Eu vou pintar aqui de verdinho. Então é a soma disso mais isso. Esses dois valores somados é o valor P, que deu 0,0574. Tá? Eu vim aqui, fiz aqui na minha calculadora aqui, no Octave. Aqui o Octave é um programinha bastante conhecido. Eu uso aqui PKG Load Statistics para ele ler o pacote de estatística, e eu posso fazer o seguinte: norm CDF, aí eu coloco o valor aqui, digamos X, eu coloco a média, que naquele caso ali a média é 12, né? E o desvio padrão, que é 2, né? E agora falta só colocar esse X aqui. O X aqui é 8.2, né? Eu acabei de mostrar. É 8.2, vamos lá. 8.2, ele vai me dar a probabilidade do lado da cauda sempre à esquerda, tá? Então vai dar 8.2, vai dar 0.28717. Só que eu tenho a cauda à esquerda e a cauda à direita. E as duas, como eu peguei os dois valores espelhados, a mesma probabilidade dos dois lados. Então eu posso multiplicar por 2. Deixa eu fazer isso aqui. Então faço isso vezes 2. Dá lá o 574. Esse aqui é o 0,574. Isso acontece no bilateral, tá? Porque ele vai ter um pedaço à esquerda e um pedaço à direita. Então o valor P vai ser isso daqui. O valor do teste, que é esse aqui, o 15.8. Eu encontro o valor espelhado dele do lado de cá, na outra parte da região crítica, e calculo a probabilidade das caudas, tá? As caudas ali da gaussiana, essa parte à esquerda e a parte à direita. Eu vou pintar aqui de novo. Essa mais essa. O que eu fiz ali no Octave? Eu calculei essa e multipliquei por 2, tá? Eu sempre vou pegar a cauda da esquerda e multiplicar por 2 quando for bilateral. Tá, agora vamos fazer um outro teste. Faz de conta que, para diferenciar, né, fazer alguns testes diferentes aqui. Então imagina que eu fui lá, peguei uma amostra da população e a média das observações que eu tive foi 9.8. 9.8 está aqui, ó. 9.8 está aqui. Veja agora é que o valor que eu observei está dentro da região crítica, essa parte em azul. Então, o que eu faço? Eu assumo que a média é 12. Por quê? Porque o valor que eu observei está dentro da região aceitável. No nível de significância de 10%, a média é 12. Tá? Eu observei 9.8, mas eu posso considerar que a média é 12, com 10% de significância. E o p-valor, como que eu calculo? Bom, 9.8 está aqui, então vou calcular a probabilidade dessa cauda à esquerda aqui. Vou pintar aqui, vai ser esse pedaço todo aqui. E o seu respectivo valor à direita aqui, ó, 14.2. Onde que está o 14.2? Mais ou menos aqui? Mais ou menos aqui, né? Então, esses dois em azul aqui, somados, vai me dar o p-valor. Veja que é bastante, né? É mais do que o outro. Por isso que aqui deu 0,05, agora vai dar 0,27. Vamos pegar aqui no Octave. Vou pegar só a parte esquerda e multiplicar por 2. 9.8. Então vamos lá. 2 aqui é o desvio padrão. O 12 é a média. 9.8. 27%. 27.13, tá? Então esse é o p-valor. Esqueci de avisar o seguinte. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Acho que o Ctrl Z, não posso fazer mais Ctrl Z, vai ficar com essa parte pintada, eu não queria. Estraguei minha figura. Tá, mas eu acho que deu pra pegar a ideia, né? Esse Paint aqui, eu acho que dá uns 10 Ctrl Z só, não passa de 10. Eu fiz muita coisa, apaguei e não deu, passou dos 10.
Tá, enfim. Aí é o seguinte, eu calculei o p-valor, ou o valor p, e eu não falei nada mais a respeito dele. O seguinte, ó, se o valor p for maior do que a significância, então a gente aceita H0, sempre. É uma regrinha. Veja que o p-valor aqui é 0,05. O meu nível de significância é de 10%. Então, o que eu faço? Eu rejeito H0. Agora aqui 0,27 é maior do que 10. 27 é maior do que 10%. Então eu aceito H0. A média é 12. Tá? E eu ia pegar outros exemplos aqui. Eu pintei a figura toda, ficou estragado. Mas a ideia seria a seguinte. Peguei uma média do valor de uma amostra que eu observei, deu média 7. 7 está aqui. Aí o seguinte, qual que é... Aqui não dá para ver a região crítica, mas a região crítica está exatamente em cima desse pequeno triângulo aqui, ó, tá? Eu acho que eu consigo redesenhar aqui. Vai estar aqui, tá? Vamos lá, pintar aqui, isso. Aí, consegui pegar a figura de volta do jeito que estava antes. E eu vou pintar aqui de vermelho. Então, o 7 que eu observei, ele está na região crítica. O que eu faço? A média não é 12, eu tenho que rejeitar H0. E o p-valor? Eu preciso pegar tanto da parte direita quanto da parte esquerda. Deixa eu pegar de verde. Então, 7 está aqui, essa cauda à esquerda, deixa eu pintar aqui de novo. Eu sou péssimo fazendo desenho aqui no Paint, fica muito chato. 17, está aqui, o 17 está aqui. Então, eu estou falando a respeito dessas duas caudas aqui. Veja que é bem pouquinho, ó, 0,01 e 24. O que eu faço lá no octavo? Eu pego 7 e multiplico por 2, porque tem dois pedaços iguais. Vamos lá. 0, 1, 2, 4, 19. 0, 1, 2, 4 aqui. Então, meu p-valor é menor do que o nível de significância. Então, eu não posso aceitar H0. Eu aceito só quando ele é maior que a significância. Como ele é menor, 0,01 é menor do que 10, 0,10, né? Então, eu rejeito a hipótese de que a média é 12 e aceito de que não é 12. E, finalmente, o último exemplo aqui, para o teste bilateral, 12,7. Onde que está o 12,7? Está bem aqui, ó. Tá? 12,7 está aqui. Veja que 12,7 está dentro da região em azul. Ou seja, está na região aceitável. Então, eu aceito que a média é 12. Veja que está até pertinho, ó. Se a média da população eu estou considerando 12 e eu observei 12,7, está bem próximo, né? Bem diferente do que o outro lá, qual que era? O 15,8, que está muito diferente. 15,8 está aqui. Olha que diferente. Aqui já eu aceito H0, a média é 12. Qual que é o p-valor? 7,263. Deixa eu desenhar ele aqui. Opa, em vermelho. Eu vou aproveitar a cor vermelha. Então seria algo mais ou menos aqui. E o respectivo seria 11,3. 11,3 estaria aqui mais ou menos. Opa, aqui não. Então o p-valor é toda essa parte em vermelho. Que dá 72,63. Vamos lá. Aqui vai ser o... Vou pegar só do lado esquerdo ali, vai. Qual que é o valor da esquerda? É o 11,3. 7263. Por que eu estou falando só do esquerdo? Porque o octavo ele trabalha sempre com a cauda da esquerda. Ele vem de menos infinito lá do final desse horizonte até o valor que você passar para ele, como é o 11,3. Então ele faz a área debaixo da gaussiana até aqui do 11,3. Tá? Ele não trabalha com essa área da direita, sempre trabalha com a da esquerda.
Por isso que eu peguei a área da esquerda aqui, em vez de pegar a da direita também. Como as duas são iguais, então só multipliquei por 2. Bom, esse é o teste bilateral. Então, o que foi esse último resultado? Ó, o p-valor ele é maior que a significância, 72% é maior do que 10%. Então, o que eu faço? Aceito H0. Eu aceito que a média é 12. Agora vamos para o teste unilateral à esquerda. A mesma ideia, só que agora antes eu tinha duas caudas para trabalhar, agora eu tenho uma só. Vamos lá. Então, o mesmo teste, ó, a hipótese nula, a média é 12, só que a hipótese alternativa é a seguinte, a média é menor que 12. Então, o lugar onde eu posso errar é aqui, do lado esquerdo, né? Onde está menor que 12. Então, eu vou lá e pego uma amostra aleatória da minha população e eu vejo a média dela deu 15,8. 15,8 está aqui, ó. Então, está na região aceitável, na parte azul. Então, o que eu faço? Eu aceito H0, tá? Qual que é o p-valor? 97%, ó. 97% é maior do que os 10% que eu estou assumindo aqui do nível de significância, tá? E isso vai me dar a seguinte regra, eu preciso aceitar H0. Aqui eu não informei no início, mas é 9.437 é o ponto, o x crítico aqui, ó, esse ponto que divide os dois. A parte aceitável e a parte crítica. Então, se x for menor que 437, eu tenho 10% de probabilidade, que é o meu nível de significância. Então, eu observei 15,8. O valor P, quem que é? Cadê o 15,8? 15,8 está aqui. Então, é a parte de eu errar, né? Então, vai ser toda essa parte em vermelho aqui. Tudo isso vai ser o meu p-valor. Essa área toda aqui. Tá? E agora vamos para o segundo exemplo. 9,8. Imagina que eu peguei lá uma média de 9,8, eu observei esse valor. Onde que está 9,8 aqui? 9,8 está aqui, ó. Está dentro da região aceitável, então eu aceito que a média é 12, com esse nível de significância de 10%. Agora, para olhar o p-valor, eu tenho que ver essa área toda aqui, ó, em vermelho, né? O valor que eu observei, sempre o p-valor é depois de observado. Então, eu observei 9,8, eu calculo a área desse ponto até o ponto mais extremo lá em direção à região crítica, tá? Calculo toda essa área, deu uma área de 0,1357, então 13%. Olha lá, 13% é maior do que 0,1, 10%? É maior, então eu aceito H0, é o que a gente fez antes, né? Os outros exemplos aqui, 7, eu observei 7 de média, 7 está aqui na região crítica. Então o que eu preciso fazer? Preciso rejeitar H0. O valor que eu observei é muito menor do que o valor da média. Está aqui dentro dos 10% aqui. Tá? E o valor P, 0,0006. Ah, eu esqueci de falar lá no Octave. Vou pegar aqui o valor P do 15,8. Vamos lá. Agora eu não vou multiplicar por 2, tá? Porque é só uma cauda que eu estou procurando, não as duas caudas. 15,8, 97,13. 97, opa, 97,13, eu coloquei 3, tá? Corrige aqui. Isso. Aí, então o p-valor desse, no caso 9,8 é, só apanhar o 9,8 aqui. 13,57, 13,57. E o do 7? 0,006. O 6 está na terceira casa, à direita do ponto. Então, 0... Opa, aqui está errado de novo. Desculpa, gente, eu fiz meio às pressas. Aqui é 6, na verdade. 6 o quê? 6,2.
Então é esse valor aqui, ó, 62, 0062. E finalmente eu peguei uma... Ah tá, e esse valor corresponde a essa área aqui, eu vou marcar em verde agora, tá? Esse é o p-valor. E finalmente o 12.7 está aqui, nesse tracinho verde, que vai dar um p-valor de 63%, que é maior do que os 10%, então eu aceito H0. Veja que o p-valor está falando a respeito de toda essa região aqui, vou pintar de vermelho. Tudo isso aqui é o p-valor. Então, para eu errar, melhor, para o meu teste errar, eu tenho que estar dentro dessa região em vermelho, mas o que eu observei foi um ponto bem aqui. Ou seja, está muito longe dessa cauda da esquerda. Veja que eu precisei pegar mais do que metade da gaussiana, 0,63. Então eu aceito H0. A média é 12, não é menor que 12. Finalmente agora o teste unilateral à direita. A mesma história. Aqui eu já vou passar mais rapidamente. O mesmo teste, a média é 12, só que aqui a média é maior do que 12. A hipótese alternativa, então vai trabalhar com a cauda da direita. Mesma coisa aqui, 15.8 está aqui. Deixa eu pintar de verde. 15.8 está aqui, está na região crítica. O que eu faço? Rejeito H0. Aceito a hipótese alternativa. A média é maior do que 12. Veja que a média da minha amostra foi maior do que 12, bem maior. Caiu nos 10% de significância, esqueci de escrever aqui, é 10%. Tá, ó, 90% é a região azul e os 10% é a região vermelha que sobrou. E o p-valor agora, se eu for calcular aqui, eu preciso calcular 1 menos aquela cauda lá. Porque é o 100%, que é a gaussiana inteira, menos a parte da esquerda. Lembra que eu falei que no octavo só trabalha com a parte da esquerda? Então essa parte da esquerda é 14.563. Ah não, eu falei errado, eu estou falando do 15.8. Então é 15.8 aqui. (0287). Isso. Tá aqui. O que eu fiz lá? Eu peguei o complementar dessa região em verde aqui. Melhor, dessa região em azul. Deixa eu colocar o azul aqui. Peguei o complementar disso. Como que eu faço o complementar? É 1, que é 100% de probabilidade, menos essa parte daqui, da esquerda. O octavo sempre vai me dar essa parte da esquerda, que é 15.8, né? 15.8, esse valor aqui. Então, pego 15.8, calculo, deu alguma coisa lá que eu não sei o que é. Aí eu faço 1 menos essa coisa, vai me dar os 2% daqui, o 0,287. Aí, mesma história aqui. 9.8 vai me dar um p-valor de 86%, o outro vai me dar 99%, o outro vai me dar 36%. Então veja que os 3 pontinhos aqui, ó, os 3 laranjados, estão na região aceitável. Então, esses 3 aqui, o 9.8, o 7 e o 12, vão me dar que a média é 12. E o único que vai ficar de fora é o 15.8, que vai dizer que a média é maior do que 12. Tá? Veja que nesses 3 casos, o p-valor foi maior do que 10%. Tá? Eu esqueci de escrever aqui o nível de significância. E finalmente aqui 0.02 é menor que 10% e portanto aqui eu rejeito a hipótese nula e pego a hipótese alternativa. Isso aqui é o teste de hipótese. Eu demorei bastante, mas espero ter entendido. Obrigado por ter assistido.